Fala moçada, eu sou o professor Arnaldo, estou aqui para te convidar a pensar ciência. O tema da aula de hoje consiste em estudar a calorimetria em dois elementos muito específicos associados ao cálculo da quantidade de calor. O próprio calor específico e a capacidade térmica. E nós vamos finalizar falando um pouquinho de potência, lembrando que potência pode ser associada a qualquer forma de energia. Hoje nós vamos associar a transferência de energia térmica, que a gente também chama de calor. Então vamos só lembrar, o que é calor específico de uma substância? Primeira dica já está aí, de uma substância. Então o calor específico é propriedade da substância, ele não é propriedade do objeto. Exemplo, esta latinha de refrigerante é um objeto, mas ela é feita de um material chamado alumínio. Quando eu me referir a calor específico, eu vou falar calor específico do alumínio e não da latinha, ok? Agora, se eu for falar do tema número 2, capacidade térmica, aí a história já muda. A capacidade térmica é uma propriedade associada ao objeto. Então, quando eu falo de capacidade térmica, eu não falo do alumínio, eu falo da latinha. Vamos tentar imaginar o seguinte exemplo. Qual o calor específico do alumínio? 0,2 calorias para cada grama de alumínio variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Acontece que essa latinha não tem 1 grama, tá? Essa latinha tem aproximadamente 15 gramas de alumínio. Então, se cada 1 grama de alumínio consome 0,2 calorias, 15 gramas de alumínio consumirão quantas calorias? De cabeça aí vai 3 calorias. Perfeito. Como é que eu posso fazer essa conta de uma maneira mais organizada? Simplesmente considerando que para calcular a capacidade térmica desta latinha, eu devo multiplicar a massa de alumínio que existe aqui pelo calor específico sensível do alumínio. Ou seja, massa da lata, que é de alumínio, vezes o calor específico do alumínio. Professor, estou fazendo uma confusão. Estou vendo uma letra C aqui e outra letra C aqui. A letra C da esquerda você passou um traço nela. A letra C da direita você não passou nada. Na verdade, pessoal, a letra C da esquerda é um C maiúsculo, que simboliza, dentro da física, a grandeza e a capacidade térmica. A letra C minúsculo já vai ser utilizada para simbolizar o calor específico sensível. Como quando a gente escreve na lousa ou numa folha em branco fica difícil diferenciar o C maiúsculo do C minúsculo, a gente considera que o C maiúsculo tem esse traço e o C minúsculo não tem esse traço. Então o que nós teríamos aqui? 15 gramas, massa da lata, vezes 0,2 calorias por grama grau Celsius. Resultado dessa brincadeira, a nossa lata possui uma capacidade térmica que lhe faz consumir 3 calorias para cada grau Celsius que a temperatura variar. Então, se eu quiser fazer com que a temperatura dessa lata varie 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer a ela 3 calorias, porque essa é a capacidade térmica da lata. Se fosse 1 grama só, eu precisaria fornecer o calor específico, que eu acabei de apagar aqui com o dedo, mas já vou corrigir. 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Bom, vamos pegar um outro exemplo para que a coisa fique um pouquinho mais clara para vocês. Esta caneca é de aço inoxidável, então eu não estou mais falando de alumínio, eu estou falando de aço que tem na sua composição muito ferro. Vamos imaginar então que eu trocasse essas estruturas que eu fiz aqui. Depois, se você quiser, você dá uma congelada na tela e faz um print, ok? Eu vou apagar então aqui, ó, o alumínio e o 0,2 e vou substituir por ferro, cujo calor específico corresponde a 0,1 caloria por grama grau Celsius. Qual é a massa dessa caneca? Também tive o cuidado de colocá-la numa balança. A massa dessa caneca é de cerca de 90 gramas. Deu acho que 91, 92, mas a gente não quer fazer conta muito difícil. 90 gramas. Eu vou considerar então a massa da caneca, não é mais lata,
multiplicada pelo calor específico sensível do ferro. Não é mais alumínio. Então eu mudei esse cara e eu também mudei esse cara. E eles passaram a ser quanto? 90 gramas e 0,1 caloria por grama grau Celsius. Claro que não vai dar mais 3. Agora vai dar 9. Então o resultado, para que eu consiga produzir nessa caneca uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius, eu preciso fornecer a ela 9 calorias. E se eu quisesse variar a temperatura em 10 graus Celsius? Bom, para 1 grau Celsius, 9 calorias. Para 10 graus Celsius, 90 calorias. E assim vai. As coisas são proporcionais. Por fim, pessoal, eu vou falar sobre potência de uma fonte. O que representa a potência de uma fonte? A capacidade de processamento de energia. Então, quando você ouve falar que o motor do carro X tem muita potência, quer dizer que ele consegue processar energia contida nas ligações químicas das moléculas que constituem o combustível muito rapidamente. Então, ele consegue fazer essa conversão de energia muito rápida. Só que nós estamos falando de um processamento de energia dentro do nosso curso de calorimetria. Então, a energia transferida a gente chama de calor. Portanto, o processamento de energia térmica, o processamento de calor. Por isso que a potência, para medir a rapidez, você sempre divide pelo tempo, né? Toda a rapidez que você vai medir, você vai dividir pelo tempo. Você quer medir a rapidez de um deslocamento, você divide o deslocamento pelo tempo gasto para esse deslocamento acontecer. Você quer medir a rapidez com que a energia é processada, você pega a energia processada e divide pelo tempo. Como eu estou falando de calor, a gente vai simbolizar a energia processada pela letra Q. Qual é a melhor maneira da gente avançar nesse conhecimento? Resolvendo exercícios. E é isso que nós vamos fazer em seguida. E como não passa de mágica, está aqui a nossa lousa montada para resolver essa questão da VUNESP. Nessa questão, o examinador propõe o seguinte: você tem dois recipientes, chamados de calorímetro A e B, um contendo água quente e o outro contendo água fria. Esses dois recipientes, contendo águas a temperaturas diferentes, são conectados por essa barra metálica para que possa existir entre eles troca de calor. Como a gente sabe, o calor sempre flui espontaneamente do mais quente para o mais frio. Então você vai ter um fluxo de calor de A para B. Esse fluxo de calor vai permitir a temperatura de A ficar cada vez menor e a de B ficar cada vez maior. A pergunta do examinador era basicamente a seguinte: fundamentado nesses conceitos e na imagem que você tem, como se comporta graficamente a temperatura dos líquidos contidos nos dois recipientes com o passar do tempo? E ele propõe que a gente faça esse estudo ao longo de 10 minutos. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar assim, ó, eu vou ter aqui um gráfico. Esse barulho é bastante pitoresco, né? Onde a gente vai representar no eixo vertical a temperatura e no eixo horizontal o tempo, aqui medido em minutos, e a temperatura você põe aí a escala que tiver no enunciado da questão, nesse caso graus Celsius, tá? Então o que você tem? A temperatura de A é maior que a de B. Então A vai começar aqui em cima, B vai começar aqui embaixo. Uma coisa que é bastante óbvia: com o passar do tempo, essa temperatura vai cair, essa vai subir. Agora, elas vão cair como? De forma linear? A resposta é não, elas não podem cair de forma linear. Porque quando o gradiente de temperatura entre eles é grande, quando você tem uma grande diferença de temperatura, a troca de calor é muito mais intensa do que quando as temperaturas vão se igualando. Então, se você ficou tentado a fazer algo assim e assim, você fez uma bobagem, você errou. A temperatura não vai variar linearmente. Na medida em que esse vai esquentando
e esse vai esfriando, a troca de calor vai se tornando mais lenta, de maneira que a cara disso aqui vai ter esse aspecto. Eles não vão ainda se encontrar num equilíbrio térmico, porque só 10 minutos se passaram. Quer dizer, eu não sei se em 10 minutos daria para ter esse equilíbrio térmico ou não. Como ele não falou nada, eu vou supor que não tivemos esse equilíbrio térmico. E o gráfico vai ter essa cara aqui. Com isso, você, se tivesse diante dessa questão do vestibular da Unesp, deveria assinalar, eu fui lá dar uma olhada, porque eu tinha esquecido em que posição estavam os gráficos no enunciado, assinalar a alternativa C de Carvalho, ok? Esse era o gabarito da VUNESP para essa questão, alternativa C, onde você encontraria esse gráfico. E agora a gente vai partir para o exemplo número 2. Mais uma vez, diante dos seus olhos, os milagres da mídia, não é? A questão 2 também foi elaborada pela VUNESP e trata do seguinte: no laboratório de análises clínicas, uma amostra deve ser analisada a 80 graus Celsius. Essa amostra consiste em 100 gramas de um determinado material que se encontra inicialmente a 20 graus Celsius e cujo calor específico sensível corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius. Como é que você vai fazer então essa amostra que está a 20 graus Celsius atingir os necessários 80 graus Celsius? Segundo o autor do exercício, ela será colocada num forno cuja potência útil é de 200 watts, ok? E ele também pede para que você considere 1 caloria correspondendo a 4,2 joules. Ele poderia ter pedido para corresponder a 4 ou 4,19, enfim. Você tem aí, dependendo do vestibular, o número de casas decimais que variam. Nos últimos anos tem ficado entre nenhuma casa decimal, 4, ou 1 casa decimal, 4,2. Mas nada impede que possa aparecer com 2 ou 3, tá? É só ficar atento ao que o examinador vai solicitar. Nós estamos falando de uma quantidade de calor fornecida pelo forno que provocou uma variação de temperatura de 20 para 80 graus Celsius. Então nós estamos falando de calor sensível. E para calcular a quantidade de calor sensível, a gente aplica o que macete, ou seja, multiplica a massa do objeto pelo calor específico sensível do mesmo, pela variação de temperatura que ele sofreu. Então vamos fazer essa substituição agora. São 100 gramas que necessitam de 1 caloria por grama por grau Celsius e que sofreram uma variação de temperatura de 20 para 80, portanto, uma variação de temperatura positiva e igual a 60 graus Celsius. Então, 100 vezes 60, não há necessidade de escrever a unidade de medida durante o cálculo, tá? Eu falei, acabei escrevendo, mas já apaguei aqui. É só pegar esses 2 zeros que estão aqui e jogar aqui na frente. 6.000. 6.000 vezes 1 continua sendo 6.000. Então nós estamos falando de uma quantidade de calor sensível correspondente a 6.000 calorias. Só que nós vamos ter um problema aqui. A potência do forno foi dada em watt. E eu não sei se você se lembra, mas watt é a mesma coisa que joule por segundo. Portanto, se você quer trabalhar com a potência em watts, você precisa que a energia processada seja dada em joules, e ela está em calorias. Mas eu sei que cada caloria corresponde a 4,2 joules. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 6.000, eu vou multiplicar por 4,2 e vou obter o resultado em joules. Então vamos fazer a conta aqui, ó. É vezes 4 mais 20%, não é? 0,2 é 20%. 6.000 vezes 4 dá 24.000. 20% aqui dá mais 1.200. 25.200 joules. Então, se você quiser em joules, o resultado é 25.200 joules que foram processados. A pergunta do problema é: quanto tempo esse cara teve que ficar dentro desse forno? Para isso a gente vai agora aplicar a relação de potência. Potência é a rapidez com que se processa energia. Então, para calcular a potência, eu divido
a quantidade de calor, a quantidade de energia processada, nesse caso nós estamos falando de energia térmica, pelo intervalo de tempo. Ou seja, 25.200 joules divididos pelo intervalo de tempo. A potência do forno foi dada, são 200 watts. Então, eu vou passar o intervalo de tempo para lá multiplicando e a potência para o segundo membro dividindo. Logo, esse intervalo de tempo corresponderá a 25.200 joules divididos por 200 watts. Simplificamos aqui a centena, 250 dividido por 2, o resultado será 126 segundos. Só que se você for buscar essa resposta aqui nas alternativas, você não vai encontrar, porque nas alternativas ele deu a resposta combinando minuto com segundo. Então, 126 segundos corresponde a 2 minutos, 120 segundos, mas ainda sobram 6 segundos. Então, se você for fazer como ele pediu, 2 minutos e mais 6 segundos. Você vai encontrar esta resposta na alternativa D, de Drosófila, ok? Com isso a gente encerra os trabalhos de hoje. E se você gostou do vídeo, vai lá, dá um joinha, dá um curtir e inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Até breve!